É claro que a gente precisa olhar para os dados, mas não adianta olhar para os dados e não olhar pela janela. Como dizem por aí, na prática a teoria é outra. Para a gente entender um pouco de como analisar os dados atualmente, de como olhar para as pesquisas que nos chegam, eu preciso trazer alguns conceitos, eu preciso trazer algumas ideias. A primeira ideia é a ideia de que nós vivemos num sistema. Lembra da ideia do motor? Eu tenho todas as peças de motor. O que não quer dizer que eu tenho um motor. Se essas peças não estiverem organizadas de certa maneira, eu vou ter uma série de problemas. Então, ao invés de olhar para os dados, eu preciso olhar para a organização desses dados, para como eles se conectam para fazer o motor funcionar. Que dado funciona com que informação funciona com que informação. Eu preciso entender como montar esse motor, como essas informações se comportam entre si. A gente precisa pensar nas relações. Olhar para o dado isolado, para a informação isolada, o número de consumidores está crescendo, o número de consumidores está baixando, o preço está crescendo. Esse dado isolado, ele me diz muito pouco. E ele me diz muito pouco, e aqui eu vou trazer uma teoria importante, porque quanto mais eu sei sobre alguma coisa, menos eu olho para o resto. Chama efeito túnel. Ou contradição da informação, enfim. Quanto mais eu sei sobre a informação, menos eu olho para o resto, menos eu olho para as outras coisas. Nesse menos eu olho para as outras coisas, eu fico preso naquele dado. E às vezes aquele dado não é o suficiente para eu entender uma situação por completo. Tem um pensador que os economistas gostam de falar muito mal, porque ele critica bastante o pensamento econômico tradicional e tal, mas que é interessante, que chama Nicholas Nassim Taleb. E o Taleb criou uma coisa chamada lógica do cisne negro. A lógica do cisne negro, ela basicamente diz pra gente que o que a gente não sabe pode ser mais relevante do que o que a gente sabe. O exemplo que ele usa é o exemplo do 11 de setembro. O ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Se a gente soubesse, tivesse dados que nos dissesse que aquele ataque poderia ocorrer, o ataque não teria ocorrido. Porque nós teríamos evitado. Teríamos mudado a segurança do aeroporto, mudado a segurança do avião, colocado defesa aérea, teríamos feito uma série de coisas. Só que a gente não sabia. Quando a gente está planejando uma campanha de marketing, a gente foca muito no que a gente sabe sobre o consumidor. E a gente esquece de pensar um pouco, de fazer o exercício sobre o que a gente não sabe. O que eu não estou vendo? O que eu não estou acessando? O problema de o que eu não sei ser mais relevante do que o que eu sei é que a gente não sabe o que a gente não sabe. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um mundo de informações. Nesse mundo de informações, tem um monte de coisa que existe no mundo que eu não sei que existe. Um monte de prato de comida, por exemplo, que eu não sei que existe. Um monte de tipo de carro, um monte de serviço, um monte de coisa que eu não sei que existe no mundo. Eu não sei o quanto do mundo eu não sei. E é por isso que a gente faz pesquisa. Para aumentar cada vez mais esse espaço do que eu sei e diminuir cada vez mais o espaço do que eu não sei. Transformar dados em ação, em tática, é muito difícil. Porque eu preciso pensar no que eu não sei. Eu preciso pensar nas surpresas que vão aparecer. Mas eu tenho técnicas para fazer isso. Eu não, né? A ciência tem técnicas para fazer isso. Ciências comportamentais têm suas técnicas, o marketing tem outras técnicas. Um bebe do outro. Na verdade, o marketing bebe um pouco mais das ciências comportamentais. E assim seguimos a nossa vida. É importante a gente entender que sistemas buscam sempre homeostase. Homeostase é o equilíbrio constante na mudança.
O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas estão comprando, quando as pessoas estão vendendo, o sistema ele vai buscar se equilibrar entre compra e venda. Se as pessoas pararem de comprar por um lado, a venda vai ajustar o preço para as pessoas voltarem a comprar. O sistema está sempre buscando equilíbrio, mas o sistema econômico não é equilibrado. E nós, enquanto estrategistas, enquanto pensadores de marca, enquanto comunicadores, somos agentes desse equilíbrio ou desequilíbrio. Se a gente pensar na crise de 2008, todo mundo falava, não podia ter previsto, mas existiam estudos que estavam apontando para a crise. Acontece que a gente não deu atenção para esses estudos. A atenção devida, pelo menos, a gente não deu. Então, o importante desse pensamento é a gente entender que, quando eu olho para um dado, eu preciso colocar esse dado no sistema. Quando eu olho para o dado que a gente estava falando, de 87% da população brasileira está conectada à internet, eu preciso colocar num sistema. Qual é o sistema? O sistema é o sistema nacional, é o sistema econômico, é o sistema de consumo. Eu preciso ligar isso a consumo, estilo de vida, desejos. Eu preciso ligar isso a uma série de coisas. Então essas pessoas estão conectadas. Mas elas estão conectadas a quê? Se a gente colocar no sistema e entender, como a gente já fez, que elas usam isso para se comunicar, muito mais para se comunicar do que para comprar, eu já começo a pensar em estratégias diferentes. Eu já começo a pensar em canais diferentes de atingir essa pessoa. Eu já começo a pensar em coisas diferentes. O que eu não posso fazer numa leitura de dados, numa leitura de mercado, numa pesquisa de mercado, é ignorar o que eu não sei. Eu tenho que achar o que eu não sei. Então eu vou dar um exemplo. Estou fazendo uma pesquisa de mercado sobre o futuro da construção civil no Brasil. E eu tenho dados sobre a faixa etária dos 25 aos 35 anos, eu tenho dados sobre a faixa etária dos 35 aos 50 anos, eu tenho dados sobre idosos, dos 60 para cima. Mas eu não tenho dados dos adolescentes que estão entrando no mercado, por exemplo. Qual é a visão desses adolescentes que daqui 5, 10 anos vão entrar no meu público-alvo? Será que adianta eu ler o dado olhando só para o meu público-alvo de agora? Eu preciso olhar pela janela. Eu preciso ver qual é a tendência que vai surgir. Não só a tendência que está acontecendo no momento. Porque se eu divido o tempo, eu tenho duas tendências. Eu tenho a tendência do que está acontecendo, esses são os acontecimentos, hoje está funcionando assim, as pessoas estão fazendo essas procuras. Google Trends, tendências do Mercado Livre, como eu analisei, todas essas tendências são tendências presentes. Elas são tendências de agora, de como as pessoas estão se comportando neste momento. Mas eu tenho as tendências que estão por vir. Eu tenho as tendências do futuro. E eu posso olhar para essas tendências, não prever o futuro, mas olhar para essas tendências e imaginar, será que um adolescente de 15 anos hoje vai querer continuar no mesmo sistema de aluguel ou no mesmo sistema de acesso que a gente? E aqui eu entro numa coisa importante, que é a mudança da economia tradicional para o que o mercado chama de economia criativa. Existe uma teoria hoje de que as pessoas pensam muito mais, as pessoas focam muito mais em ter acesso às coisas do que em ter a posse das coisas. Uber. Eu preciso ter acesso a um carro que me leva de um lado para o outro. Eu não preciso ter um carro. Airbnb. Eu preciso ter acesso a um lugar para eu ficar. Eu não preciso ser dono do espaço para eu ficar. Isso já é antigo, o hotel fazia isso, mas cada vez mais isso tem acontecido. Nos prédios mais modernos, hoje você tem áreas compartilhadas que tem ferramentas compartilhadas, que tem ferro de passar compartilhado, que tem... Muitos de vocês devem viver isso, muitos de vocês devem ver isso. Eu não preciso ser dono de um ferro de passar porque eu não uso ferro de passar 24 horas por dia, porque eu não uso ferro de passar 3 vezes na semana. Eu uso ferro de passar raramente, então eu consigo compartilhar
com quem mora comigo no mesmo ambiente. Essa ideia de uma economia mais de acesso e menos de consumo, ela também afeta como eu vejo os dados. As pessoas estão comprando as coisas para elas, para terem, ou as pessoas estão comprando as coisas para compartilharem? O que você está vendendo? O que você está vendendo pode ser compartilhado? Porque se o que você está vendendo pode ser compartilhado, só pensando aqui, se o que você está vendendo pode ser compartilhado, você pode ter menos vendas. Porque uma pessoa da família vai comprar e distribuir com o resto da família. Vamos falar de streamings. Os streamings agora estão colocando checagens de IP para garantir que eu não estou compartilhando o Spotify com quem não mora na minha casa. O streaming faz a minha geolocalização para eu não compartilhar o serviço com quem não mora na minha casa. Por quê? Porque antes eu contratava um plano família e distribuía para 3 amigos de outros estados. E isso diminui a quantidade de vendas. Mas será que essa é uma estratégia interessante? Será que eu tenho mesmo que limitar o compartilhamento? Ou eu tenho que incentivar esse compartilhamento e aí eu mudo o meu preço e aumento minha margem? Quais são as melhores estratégias para a gente fazer isso? A gente precisa colocar os dados nesse universo de comportamento, nesse universo de como as coisas estão mudando, como as pessoas estão agindo hoje, como a próxima geração está começando a agir, e aí a gente vê vários dados de saindo das redes sociais, a gente vê vários dados de as pessoas não sonham mais em ter casa própria, vários dados confusos que ainda não são consolidados, mas eu posso ir analisando esses dados de forma que eu vá entendendo o que eu não entendo, o que eu não sei, que eu vá descobrindo o que eu não sei. Eu, por exemplo, quando entrei no Mercado Livre para fazer a pesquisa, jamais imaginaria que uma das maiores pesquisas em vestuário e roupa seria roupas estilos 2000. Não sabia que isso estava na moda, não sabia que isso era um dado de consumo. Agora, o que isso quer dizer sobre a sociedade? Eu precisaria saber quem está pesquisando, qual é a idade das pessoas que estão comprando roupas 2000, qual é a idade principal do público do Mercado Livre. São informações que eu não tenho, que eles não disponibilizam publicamente, porque são informações estratégicas, mas que você tem aí na sua empresa e que você pode usar para saber, olha, pessoas de tal faixa etária estão pesquisando roupas dos anos 2000. Será que não vale a pena eu lançar um produto ou uma campanha nesse estilo? Qual é a referência visual que essas pessoas estão buscando? Será que não vale a pena eu dar uma mexida na minha marca, uma alteradinha, uma mudança para atingir um público novo? Entender esse sistema de simbologia do que as pessoas estão procurando e do que o mercado está produzindo, e entender que nós somos agentes dessa homeostase, entender que nós somos agentes dessa organização, vai ajudar muito a gente a entender como os dados se comportam e o que os dados revelam no final das contas. Esse dado está me revelando um comportamento real ou esse dado está me revelando um comportamento que já existe e que eu não preciso mexer? Porque se já estão pesquisando roupa dos anos 2000, eu não preciso mexer, eu só preciso vender roupa dos anos 2000. Agora, se eu não vendo roupa dos anos 2000 e a maior procura é essa, o que eu preciso fazer para mudar? Ou eu preciso mudar? Qual é outro nicho que eu posso atingir? Todas essas perguntas são importantes. Olhar para dados, e toda a ciência, pesquisa, desenvolvimento é sobre fazer perguntas, mais do que obter respostas. Porque fazendo as perguntas eu vou criando caminhos. É claro que daqui para frente, no próximo módulo, na próxima aula, eu vou dar para vocês algumas técnicas de alteração comportamental, eu vou dar para vocês nudges, coisas de mercado. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam que a gente está lidando com um sistema de comportamento, de consumo de um lado, de compra do outro, de produção, de produção e de consumo, de compra e de venda. São coisas diferentes, são coisas que se relacionam todos os dias. Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de epistemologia, de pesquisa de mercado, de todos os números dessas coisas, é importante a gente lembrar
que na vida cotidiana, psicologia e economia só são disciplinas separadas na universidade. Porque no dia a dia, o psicológico ele é envolto pelo econômico e o econômico é influenciado pelo psicológico. Eles acontecem ao mesmo tempo. Eu não desligo o meu psicológico para fazer uma ação econômica, assim como o meu psicológico não se desliga da economia para tomar uma decisão afetiva. As coisas estão ligadas, as coisas estão conectadas. E a gente precisa entender como essas coisas estão conectadas e usar os nossos dados para traduzir essa situação. Então vamos lá. Como que eu leio dados para tomar decisões? Como que eu transformo os dados que eu tenho em táticas decisórias, em formas de decidir? Primeira coisa é que eu tenho 4 coisas que eu preciso prestar atenção, que a gente chama de mapeamento decisório. Os domínios, os decisores, as certezas e a validação desse dado. Domínios. Os domínios são os espaços, os ambientes em que as decisões são tomadas. Então, quando eu estou analisando o dado de um cliente, por exemplo, consumo virtual, o site em que ele está comprando é um domínio. O ambiente em que ele está tomando a decisão de compra é um domínio. Se ele está comprando pelo Mercado Livre, esse é um domínio. Se ele está comprando pelo WhatsApp, esse é outro domínio. Se ele está comprando numa loja física, esse é outro domínio. O PDV é um domínio. Ele é um espaço, ele é um ambiente onde as decisões são tomadas. Decisores. O que são os decisores? Decisores são, prestem atenção, pessoas, processos ou elementos que podem afetar a decisão do meu consumidor. O resultado final. Eu preciso entender não só o dado do meu consumidor, meu consumidor compra carros acima de 100 mil. Sim, mas quem ajuda ele nessa decisão? Quem está afetando essa decisão? A esposa, o esposo, o filho, a família, o trabalho. O cara trabalha de carro, ele precisa de um carro econômico. Uber tá comprando carro pequeno com um tanque pequeno que vai economizar gasolina. O cara que já carrega mais coisa precisa de um carro mais forte. Qual é a distância que ele... Então, assim, tem uma série de outros decisores que a gente precisa levar em consideração quando a gente está olhando um dado, como, por exemplo, consumo online. Consumo online ele pode ser impedido por um familiar que não confia na plataforma, ou ele pode ser influenciado por um familiar que confia na plataforma. Isso tudo tem que ser entendido. Qual é a dinâmica desse dado? Da onde vem esse dado? Quando eu estou falando, por exemplo, de consumo online entre pessoas de 25 a 30 anos, quem são os influenciadores dessa pessoa? Não o influenciador digital, mas quem influencia na decisão de compra dessa pessoa. O amigo que indicou, o patrão, a mãe, o pai, um irmão mais novo, um irmão mais velho. Quem são os principais decisores dessa pessoa? Quando eu falo de decisores, eu tenho 3 tipos de decisores. Eu tenho os decisores humanos, que são colegas, superiores, chefes, são o cliente e o consumidor, são a família, amigo, bababá, e o contratante, por exemplo, de um serviço. Eu tenho os decisores sistêmicos. Os decisores sistêmicos são as políticas da empresa, política de pagamento, recebe Pix, não recebe Pix, parcela até quantas vezes sem juros, quantas vezes com juros. Limitação tecnológica, ou seja, tem acesso à internet aqueles 13% dos 87% que não estão conectados. O processo de compra é um decisor importantíssimo. Quanto tempo essa compra vai levar? Quanto tempo essa compra vai demorar para chegar? Em quanto tempo eu preciso desse produto? A logística, qual é o trabalho que eu vou ter para conseguir esse produto? Então, quando eu olho para os dados, eu preciso entender todas essas coisas. E eu tenho os decisores sociais. Os decisores sociais são, em sua maior parte, macroeconômicos e tem a ver com política e outras coisas. Então a gente está falando da economia local, quanto essas pessoas ganham, elas têm o dinheiro para investir nisso, qual é a necessidade disso. A gente está falando de legislação, do que pode e do que não pode ser promovido, do que pode e do que não pode ser dito numa campanha publicitária, por exemplo. A gente está falando da cultura local. É só a gente pegar a marca de cerveja, por exemplo.
Marca de cerveja é uma coisa muito curiosa, é um decisor cultural importantíssimo. Em São Paulo a Heineken é fortíssima, mas em alguns outros estados a Devassa, que também é da Heineken, a Devassa também é fortíssima. Ganha da Heineken. Em outros lugares a Amstel ganha. Então, qual é a cultura de consumo desse lugar e qual é o acesso? Por que que a Heineken é forte em São Paulo? Eu tenho Heineken em todos os lugares. Nos estados em que a Devassa é mais forte, eu tenho Heineken também para competir? Ou eu decidi, como empresa, colocar só a Devassa? O acesso a esse produto também é importante. Então, quando eu falo de, por exemplo, o caso que a gente está analisando, consumidores digitais, eu já citei isso. O acesso à internet, o acesso à plataforma é muito importante, é um decisor fundamental. Uma coisa muito importante que está no nosso mapeamento é a validação. Validação de dados. Tem técnicas para fazer isso. Mas eu vou falar aqui de um pouco mais de teoria. Quando eu vou validar um dado, eu tenho que garantir que esse dado está me dando o resultado certo. Os dados que eu tenho são suficientes para eu criar uma campanha? Os dados que eu tenho são suficientes para eu atingir essa pessoa? O Prop criou uma coisa chamada falseabilidade. A falseabilidade é, se eu jogar uma informação para você, por exemplo, adolescentes entre 15 e 18 anos estão comprando mais roupas em loja online do que em loja física. Como você vai refutar essa informação? Primeiro, adolescentes entre 15 e 18 anos já têm renda para comprar as próprias roupas. Quem está tomando a decisão de compra? De onde vem esse dinheiro? Se são os pais, qual a idade dos pais? Então, qual é a idade média dos pais de adolescentes de 15 a 18 anos no Brasil hoje? E qual é o hábito de consumo desse público? Vamos supor que a idade média seja 60 anos e essas pessoas não confiam nas redes sociais. Então esses adolescentes, apesar de serem um público que estão conectados, que usam a internet, que tem rede social ou que não tem rede social, eles dependem de outro decisor para tomar. Então, quando eu olho para um dado e eu pego uma informação, eu preciso falseabilizar ele, eu preciso refutar ele. Nunca tente confirmar um dado. Confirmar dado, qualquer informação confirma. Eu preciso refutar ele para chegar nas informações que eu preciso para entender como eu vou agir. Tá, agora a gente vai para a nossa primeira ferramenta de ação, de transformação da análise de dados para ação tática. Essa ferramenta se chama Behavioral Perspective Framework. E eu tenho de um lado dela o histórico de consumo da pessoa, ou histórico de consumo do grupo de pessoas, e eu tenho o comportamento atual, que são os dados de tendência que a gente vê no Google Trends, que a gente vê nas páginas de tendência. Eu preciso analisar as duas coisas. Esse histórico condiz com o comportamento atual, o que está mudando e por que está mudando. Isso vai definir que tipo de ação eu vou tomar lá na frente. Mas antes de eu explicar para vocês que tipo de ação a gente vai ver lá na frente, eu preciso explicar um conceito da psicologia que chama reforço. Reforço é quando a gente reforça um comportamento. Ou seja, vou dar um exemplo. Alguém fez alguma coisa que eu gosto, eu agradeço, vou lá dar um presente. Isso parece besteira, mas o reforço ele cria comportamentos de forma muito natural. Às vezes a gente tem comportamentos que a gente não consegue explicar, mas porque eles foram reforçados a nossa vida inteira. Na escola, o comportamento de tirar nota boa é um comportamento reforçado a vida inteira, mesmo que você não tire nota boa. Quando você não tira nota boa, você pune. Então eu tenho a ideia de reforço e a ideia de punição. Punição é para que as pessoas evitem um comportamento. Reforço é para que as pessoas repitam ou continuem com o comportamento. Eu tenho reforços utilitários e eu tenho reforços informativos. Vamos lá. E assim como eu tenho punições utilitárias e punições informativas. Vou dar um exemplo de punição utilitária. De design, por exemplo.
Quando você está no TikTok e você aperta para voltar, ao invés de sair da plataforma, como as outras plataformas, ele te manda para um outro feed e muda o tema. Isso, de certa forma, é uma punição ao seu comportamento de sair da plataforma, de querer sair da plataforma. Ele te impede, ele diz, você não pode sair dessa plataforma, você não vai sair agora, vê esse vídeo aqui. Na compra de um carro, por exemplo, às vezes eu tenho um reforço informativo. Vou dizer que saiu na revista Quatro Rodas que foi o carro mais vendido do ano. Gente, o carro mais vendido do ano não quer dizer que é o melhor carro do ano. Não quer dizer que é o carro mais barato. Não quer dizer, só quer dizer que foi o carro mais vendido do ano. Ou seja, alguém do marketing fez um baita trabalho. Mas não me dá informações técnicas utilitárias sobre o carro. Esse é um reforço informativo. Um reforço utilitário é se eu falar, o carro tem uma tecnologia nova de economia de gasolina. Isso é utilidade. Eu mudo a utilidade do produto que eu estou vendendo. Se eu entendo que os dados, olha que interessante, os dados estão me dizendo que o histórico de comportamento desse consumidor mudou, por exemplo, de loja física para compra online, eu preciso entender que tipo de reforço e que tipo de punição eu vou criar para essa estratégia. Vamos pensar comigo. O comportamento do consumidor atual na internet é vestuário, certo? A gente já passou por isso. Que tipo de vestuário? Vestuário do dia a dia. Então, eu posso usar um reforço utilitário na campanha, na comunicação. Os dados me disseram isso. Eu posso usar um reforço utilitário na campanha e na comunicação e dizer para o meu cliente que a roupa que eu estou vendendo vai durar mais, vai aguentar mais lavagens. Ou, por exemplo, como tem a Insider fazendo, que é uma baita marca para se estudar, que ela não tem cheiro, que ela não amassa. Isso é reforço utilitário. Eu mexo no meu produto e eu apresento para o meu cliente um reforço utilitário para ele manter aquele comportamento. Se é um reforço informativo, vou dar um exemplo. Eu vendia calça jeans com um rasguinho no joelho. Calça jeans com rasguinho no joelho, por acaso, é moda dos anos 2000. Eu posso dar o reforço informativo de que a calça é anos 2000. Eu não mexi em nada no produto, eu não mexi na utilidade do produto, mas eu informei ele daquilo que eu estou falando. Isso tudo eu tirei dos dados. Eu não estou criando a campanha, eu não estou pensando nas coisas aleatoriamente. Os dados me disseram que esse consumidor vai comprar porque ele precisa de um reforço utilitário, ele precisa de um carro mais econômico. Certo? Os dados me disseram que esse consumidor vai comprar porque ele precisa de um reforço informativo. Que, por exemplo, uma coisa interessante sobre alimentação. Vou falar sobre punição agora. A gente passou uma lei que obriga as embalagens de doce e salgado, obriga todas as embalagens de alimento a colocarem quanto de sódio, quanto de açúcar tem. Isso é uma punição informativa. Ou seja, a pessoa vai pegar o produto, ela não necessariamente vai deixar de comprar o produto. Mas eu estou criando uma barreira informativa, eu estou dizendo para ela, olha, este produto contém muito sódio, este produto contém muito açúcar. Isso é uma punição informativa. Conforme eu vou punindo alguns comportamentos e reforçando outros, eu crio culturas de consumo. O caso mais clássico disso é cigarro. Todo mundo fumava. Achava-se até que cigarro fazia bem por um tempo. Diziam-se que cigarro fazia bem. Tinha toda uma questão de pompa e estilo. A punição por preço, a punição informativa de um monte de gente falando que faz mal, um monte de médico falando que faz mal, e a punição informativa de colocar as imagens dos efeitos do cigarro nas caixinhas de cigarro, gerou um comportamento hoje que muito menos gente fuma. Ainda tem fumantes? Tem, mas o mercado diminuiu muito nos últimos anos. Transformar dados
em ação é entender o que os dados estão me dizendo e que tipo de reforço ou punição eu posso aplicar para que o meu consumidor realize o que eu quero que ele realize. Bom, chegamos ao fim do primeiro módulo. O objetivo desse curso era realmente fazer uma introdução básica às ciências e à epistemologia que nós trabalhamos quando olhamos para dados e tentamos trazer esses dados para a realidade através de estratégias de marketing, através de estratégias de marca, de branding, através das estratégias do comportamento humano, do pensamento do comportamento humano. Eu coloquei aí uma ferramenta conhecida, funcional, que é o framework, o Behavioral Framework. Espero que vocês tenham gostado. Já estou trabalhando nos próximos módulos. Vamos falar mais de gestão de mudanças, como mudar comportamentos, e aí a gente vai falar tanto de publicidade quanto de gestão de times, de RH, aumento de performance, aumento de vendas, de engajamento. A gente vai falar de toda a teoria por trás disso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Qualquer coisa, meus e-mails, meus contatos estão todos na página. Vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigado. Até a próxima.